Olá, sejam bem-vindos à Central do Enem. Eu sou o professor Márcio Costa, de Matemática e suas tecnologias. Nós vamos fazer aqui uma breve introdução de um assunto simples, mas que já é abordado no ensino médio. Vamos falar na nossa aula de hoje sobre a teoria dos conjuntos. O que a gente vai abordar nessa aula? Vamos fazer essa introdução sobre a teoria dos conjuntos e aí a gente vai estudar o que é um conjunto, como se representa um conjunto e seus elementos, relações de pertinência e inclusão, vamos falar das operações entre conjuntos e vamos finalizar vendo um exercício. O que é um conjunto? Não existe uma definição formalizada, o que temos é uma ideia ou uma noção do que vem ser um conjunto. De uma maneira geral, conjunto é tudo aquilo que nos dá a ideia de coleção ou de agrupamento de objetos, pessoas, letras, números, desde que tenham características semelhantes. Vejamos alguns exemplos. Vamos pensar aqui no conjunto de times de futebol. Então a gente colocou aqui uma imagem com vários times, né? Vasco, Flamengo, o Paysandu, o pessoal que é do norte aqui conhece bem, São Paulo. Então, juntando essa turma toda, a gente tem o conjunto de times de futebol. Vou destacar aqui um conjunto para nós, ou melhor, um time aqui para nós, que é o time do Palmeiras, certo? Observe que esse time do Palmeiras, ele é composto por jogadores. Então, esses jogadores agora formam um novo conjunto, que é o conjunto de jogadores de futebol do Palmeiras, ok? Então é para a gente desenvolver, para a gente lembrar um pouquinho de um assunto como esse, que já foi estudado lá na primeira série do ensino médio, algumas séries do ensino fundamental. Bem, vamos avançar aqui. Um outro exemplo. Vamos pensar no conjunto dos estados brasileiros. Vamos olhar aqui o mapa do Brasil e vamos destacar o nosso querido Amapá, né? Então, o estado do Amapá é um elemento desse conjunto dos estados brasileiros, ok? Vamos avançar mais um pouco e vamos falar agora aqui de alguns conjuntos especiais, alguns conjuntos importantes. O conjunto vazio é aquele, como o próprio nome sugere, que não possui nenhum elemento. Nós podemos indicar esse conjunto vazio por esses dois símbolos aí que vocês podem observar bem, né? Aqui, ó, você tem duas chaves sem nenhum elemento dentro e aqui esse círculozinho, né? Essa circunferência com esse tracinho aqui transversal. Então, aqui é a simbologia que a gente vai utilizar para representar o conjunto vazio. Conjunto unitário, o próprio nome também é sugestivo, é aquele que possui apenas um elemento. E o conjunto universo corresponde ao conjunto ao qual pertence todos os elementos que fazem parte do nosso estudo. Então, observa bem que esse conjunto universo aqui, pessoal, ele vai desenvolver um papel importante na resolução de alguns problemas. Então, quando a gente falar de um conjunto maior, um conjunto grande que que abrange uma série de elementos, a gente vai estar falando do conjunto universo, certo? Como se representa um conjunto e seus elementos? Bem, de uma maneira geral, nós vamos indicar um conjunto por letras maiúsculas do nosso alfabeto e os elementos por letras minúsculas, ok? Então, aqui é para a gente lembrar um pouquinho aqui da linguagem, da simbologia matemática. A maioria dos alunos tem um pouco de dificuldade com essa linguagem matemática, certo? Mais adiante, você vai ver que, à medida que a aula for avançando, nós vamos acrescentando alguns outros símbolos, trazendo para nós aí a linguagem matemática para dentro das nossas aulas. Vamos ver agora o que seriam as chamadas relações de pertinência. Então, como eu falei agora há pouco, a matemática é uma linguagem. Então, as relações de pertinência são símbolos usados para relacionar um elemento e um conjunto. E aqui tem um detalhe importante, tá? O símbolo que esses dois símbolos que a gente vai utilizar, o símbolo de pertence e o símbolo de não pertence, estão aqui eles, ó, pertence e não pertence, eles só podem e só serão usados para relacionar elemento e conjunto. A gente destacou aqui que é para você não esquecer disso, tá bem? Então esses dois símbolos, pertence e não pertence, serão usados apenas para relacionar elemento e conjunto. Mas professor, quando eu quiser relacionar dois conjuntos, como é que eu faço? Aí você vai usar outros símbolos. Mas vamos ver aqui primeiro como é que vai funcionar aqui, através de um exemplo bem básico, bem simples, a utilização dos símbolos de pertinência. Então, seja o conjunto M, formado pelos numerais 2, 4, 6, 8 e 10, complete com pertence ou não pertence as lacunas abaixo. Então,
Aqui eu preciso analisar se o numeral 2 pertence ou não ao conjunto M. Olhando para cá, o conjunto M é fácil perceber que o 2 pertence. Da mesma forma como o numeral 5 aqui, ó, ímpar, né? Ele não pertence a M. Assim, o 10 pertence ao conjunto M e o nosso querido estado do Amapá não pertence a esse conjunto M. Beleza? Então, um exemplo bem básico, bem simples, só para a gente recordar aqui nessa introdução como é que a gente vai utilizar os símbolos de pertence e não pertence nessas questões, ok? E quando eu quiser relacionar dois conjuntos, como é que a gente vai fazer isso? Para relacionar dois conjuntos, você vai utilizar símbolos diferentes. São as chamadas relações de inclusão. São símbolos usados para relacionar dois conjuntos. São esses quatro aqui, ó. O está contido, o contém, o não está contido e o não contém. Então vamos ver aqui um exemplo. Como é que a gente vai ler, né, a utilização desses símbolos aqui de inclusão? Então aqui nós vamos ler A está contido em B. Um detalhe muito importante na hora de utilizar esses símbolos, uma dicasinha aqui até para resolver questões, é você entender que a abertura desse símbolo aqui, ó, essa aberturazinha aqui, sempre fica para o lado do maior conjunto. Graficamente nós teríamos isso, olha, o conjunto B, um conjunto maior que o conjunto A. Então observa aqui, olha, que o conjunto B, sendo maior que o conjunto maior do que o conjunto A, faz com que a abertura do nosso símbolo aqui de inclusão fique para o lado do conjunto B, tá certo? Em aulas posteriores a gente vai voltar a falar um pouco mais disso aí, tá bem? Vamos avançar aqui. E as operações entre conjuntos? Nós temos várias operações, né? Nós temos a união, que é o conjunto formado pelos elementos que pertencem ao conjunto A ou B, e aqui eu quero destacar para vocês aqui, ó, esse OU que aparece bem aqui, ó, ele vai ser importante mais adiante quando a gente for resolver problemas. Então, simbolicamente falando, e aí a gente volta para aquele velho detalhe da simbologia matemática, né? Aqui a gente faz a leitura de A unido com B, e aqui, ó, observa a importância da escrita matemática para a gente definir a união. Então, A unido com B é o conjunto formado por todo elemento X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Esse ouzinho aqui nos textos das nossas questões vai caracterizar bem para a gente a união, certo? E a interseção? A interseção é o conjunto formado pelos elementos que pertencem ao conjunto A e B ao mesmo tempo. E a sentença matemática, como é que a gente pode escrever aqui, ó? A interseção entre A e B é o conjunto formado por todo elemento X, tal que X pertence a A e X pertence a B. Observem como no decorrer da aula a simbologia matemática já começa a ficar carregada nas questões, certo? Uma outra operação importante envolvendo conjuntos é a diferença. Então, o que seria a diferença entre dois conjuntos A e B? É o conjunto formado pelos elementos que pertencem ao primeiro conjunto e não pertencem ao segundo, ok? Então, aqui, ó, a diferença entre A e B é o conjunto formado pelos elementos X, tal que X pertence a A e X não pertence a B. Então não esquece, na diferença nós temos o conjunto formado pelos elementos que pertencem ao primeiro conjunto, que no nosso exemplo aqui é o conjunto A, e não pertencem ao segundo conjunto, nesse caso aqui o conjunto B, certo? Essas operações com certeza você lembra delas, elas são estudadas ainda no ensino fundamental, mas a gente vai precisar delas novamente aqui no ensino médio, ok? E uma observação importante, a gente vai mostrar já já graficamente essa observação. Olha, a diferença entre A e B é diferente da diferença entre B e A. Vamos ver como é que isso vai acontecer aqui, ó, observando os nossos diagramas, né? A turma aí do ensino fundamental estuda também esses chamados diagramas, conhecidos também como diagrama de Venn. Então aqui a gente fez uma figura mostrando a união entre A e B. Graficamente aqui, ó, é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a A ou B. Aqui você tem a interseção, que é a turma formada pelos elementos que estão em A e B ao mesmo tempo. E aqui aquela observação que a gente comentou agora há pouco, a diferença entre A e B
né, produz essa região aqui no diagrama, e a diferença entre B e A produz essa outra região. Então, graficamente, você já percebe, né, que a diferença entre A e B é diferente da diferença entre B e A. Okay? E vamos chegar onde eu queria, no número de elementos da união entre dois conjuntos. Sejam A e B dois conjuntos não vazios, podemos calcular o número de elementos da união entre A e B usando a seguinte fórmula. Olha só. Então, se eu quiser calcular o número de elementos da união entre A e B, eu vou usar essa formulazinha aqui, né? Então, o número de elementos da união entre A e B é o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A inter B, ok? Vamos resolver um exemplo para a gente entender como é que funciona a aplicação dessa formulazinha aqui, tá bem? Olha só, questãozinha aqui que a gente teve na Unifap alguns anos atrás. O dono de um canil vacinou todos os seus cães, sendo que 80% contra parvovirose, que eu vou chamar de P, e 60% contra sinomose, que eu vou chamar de C. Aí ele faz a pergunta: o percentual de animais que foram vacinados contra as duas doenças é de quanto? Né? Quantos por cento? Ok? Pessoal, é o seguinte, toda vez que você for resolver um problema de matemática, de física ou de química, é conveniente você pegar a questão, pegar o problema e dividir ele em partes. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer em problemas de matemática é conversar com ele. Então, eu vou primeiro me perguntar o seguinte: quais são os dados que eu tenho nessa questão? Quais são as informações que eu tenho para dar a solução dessa questão? Então, observem aqui que tem no próprio texto da questão uma série de informações. Por exemplo, ele fala aqui, olha, que vacinou todos os cães. Pensa bem, se ele vacinou todos os cães, então ele vacinou quantos por cento? Né? Então, pensa bem, vacinou todos os cães, então ele vacinou a união, né, dos cães que foram vacinados contra parvovirose e contra a sinomose. Então, como é que a gente representa isso? É o número de elementos, olha aqui que a gente fez, ó, número de elementos da união, né, de P e C. Então, como ele vacinou todos os elementos, então ele vacinou 100%, né, desse número de cães. E outra informação importante, né? Eu olho aqui no texto e percebo que ele diz assim, olha, 80% foi vacinado contra parvovirose. Então é o nosso conjunto P. Então é o número, né, de elementos do conjunto P. Então esse conjunto P, 80%, que é o número de cães que foram vacinados contra parvovirose. E os 60% aqui, ó, contra sinomose, ou seja, o nosso conjunto C. E aí ele faz a pergunta: o percentual de animais que foram vacinados contra as duas, olha só pessoal, as duas doenças é o que ele quer saber na questão. Olha aqui, ó, é o número de elementos da interseção entre P e C. Então, entenda de uma vez por todas, na hora de resolver um problema na matemática, você sempre tem que se fazer essa primeira pergunta aqui, ó. Quais são os dados da questão? O que o problema me fornece? Então, fui lendo aqui, ó, e retirei os dados, ok? A gente agora está aplicando aquelas informações estudadas nos slides anteriores. E, pelo que ele está pedindo, a equação que encaixa é essa aqui, que a gente acabou de estudar no momento anterior, né? E agora, o que a gente faz? Agora a gente vai apenas substituir dados. Olha, número de elementos da união entre P e C, 100%. Número de elementos do conjunto P, 80%. Número de elementos do conjunto C, 60%. Menos o número de elementos do conjunto P, interseção C, que é o que eu quero na questão. Então, somando aqui 80 com 60, a gente chega em 140. Repetir aqui o 100%, né? Aqui somando dá 140. Repetir essa outra parcela aqui. E agora a gente vai fazer aquela trocazinha, né? Pega essa parcela que é menos, passa para o outro lado mais, e essa aqui que é mais, vem para cá menos. Arrumando, ajustando, eu vou ter esse número de elementos da interseção entre P e C, 140 menos 100%. Logo, eu chego à conclusão que esse número de elementos da interseção entre P e C é 40%. Portanto, a nossa resposta é a letra C. Pessoal, lembrando que essa nossa primeira aula é uma aula introdutória, é uma aula a gente está revisando alguns conceitos iniciais dessa teoria de conjuntos
e aí você vai poder assistir, revisar, relembrar quantas vezes você quiser, tá bem? Então, nós vamos ter nas próximas aulas vários momentos em que a gente vai aprofundar gradativamente esse assunto, tá certo? Então, a gente espera que você tenha gostado desse momento, tenha contribuído de alguma forma para você fazer uma revisão nos seus estudos, e a gente agradece esperando que vocês estejam com a gente nos próximos encontros. Até a próxima!